Olá pessoalzinho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então dar início à primeira videoaula do canal Física, Ciências e Tecnologias Associadas, tá bom? Vamos começar aí então, gente, pelas questões básicas, tá bom? Estudo dos movimentos, tá bom? Estudo dos movimentos é importante, gente, porque tem o conceito de aceleração, que nós vamos precisar lá nas leis de Newton, quando nós estivermos estudando dinâmica, tá bom? E o primeiro conceito aqui, vamos falar sobre a velocidade escalar média. Então, pessoal, a velocidade escalar média, ela é a velocidade que o corpo manteria constante durante a sua viagem, né, em uma trajetória, tá bom? O corpo ele pode não ter desenvolvido a velocidade constante, pode ter desenvolvido velocidades diferentes da velocidade escalar média durante a sua viagem. Então, a velocidade escalar média, ela indica qual seria a velocidade constante que o corpo desenvolveria. Tudo bem? Conceito importante é o conceito de trajetória. Como o próprio nome diz, gente, trajetória é uma trajetória, é um caminho que o objeto pode seguir. Exemplos de trajetória, nós podemos citar aí uma rua, uma avenida, uma rodovia, uma ponte aérea, um caminho marítimo, sei lá. Tá bom? Então, a figura que vai aparecer aqui no lado, ela representa uma rodovia, uma trajetória no meio de uma floresta, tá bom? Que é uma trajetória, tudo bem? Então está aqui a nossa trajetória, nossa rodovia no meio da floresta aí, tá bom? Vamos ver agora outra importante notação, tá? Outro importante conceito, que é o conceito de espaço ou posição. O próprio nome diz, gente, espaço ou posição, ele se refere a um local onde o móvel se encontra em uma trajetória, tá bom? Nós vamos utilizar a letra S para denotarmos a posição, tudo bem? Ou espaço de um corpo em uma trajetória. Então vamos lá. A letra S, ela vai significar o quê? Posição final. E S índice 0 significará posição inicial. Então S posição final, S índice 0 posição inicial. Posição final, posição inicial. Vamos notar então um carrinho aí numa trajetória e suas respectivas posições inicial e final. Tudo bem? Está aqui uma trajetória meio rústica. Tudo bem? Então tem aqui nosso carrinho e ele iniciou a viagem dele no quilômetro 10. Tá? Então o quilômetro 10 é a posição inicial, S0 igual a 10. Depois de um certo tempo, esse carrinho viajou, né, e terminou a viagem dele lá no quilômetro 100. Então o que acontece? Esse quilômetro 100 é o quê? É a posição final do carrinho. S igual a 100 quilômetros. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a velocidade escalar média, que é VM. Vamos denotar por V índice M. Pessoal, a velocidade ela é uma taxa de variação. O que é uma taxa de variação? É uma coisa dividida por outra. Tá? Então, a velocidade é uma taxa de variação dos espaços, tá bom? Em função do tempo. Então, assim sendo, gente, a expressão matemática da velocidade é a que vai aparecer aí no quadrinho em verde, tá bom? A velocidade média é ΔF
sobre ΔT. A velocidade média é F menos S0, T menos T0. Esse símbolo triângulo aqui, gente, é a letra grega delta. E em física ela representa uma variação. Dessa forma, ΔF representa a variação de espaço. É uma coisa menos outra. Final menos inicial em física. Então a variação de espaço é F menos S0. E a variação ΔT é a variação de tempo, que é T menos T0. Tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Se não estiver entendendo, coloquem aí na área de comentários que a gente tenta resolver. Joinha? Vamos fazer um exercício, um pequeno exercício bem simples agora. Tá bom? Para nós fixarmos este conhecimento. Vamos supor que um carro ele se encontra viajando numa rodovia e no instante t igual a 2 horas, esse automóvel se encontra no quilômetro 50. Depois ele viaja e no instante t igual a 4 horas, ele vai parar lá no quilômetro 250. Então, qual foi a velocidade escalar média desse automóvel durante todo esse percurso? Vamos resolver no quadrinho amarelo que está aparecendo aqui. Então tem a trajetória aí, uma linha azul, e tem nosso carrinho aí, que ele está na posição inicial, quilômetro 50. Lembrando que aqui o tempo, o instante é t igual a 2 horas. Então, às 2 horas, ele inicia a viagem dele no quilômetro 50. Depois de um certo tempo, ele vai lá, ele finaliza a viagem dele no quilômetro 250. A posição final do carrinho é 250. E isso ele faz no instante t igual a 4 horas. Tá bom? A velocidade escalar média, então, é F menos S0, variação de espaço, sobre T menos T0, que é variação de tempo. Tudo bem? Isso dá velocidade média, 250 menos 50, que dá 200, dividido por 4 menos 2, que dá 2. Então, 200 sobre 2 dá 100, e a velocidade escalar média desse carrinho foi 100 km por hora. Tudo bem, galerinha? Vamos para um próximo exercício aqui. Então vamos supor que tem aí um carro, um automóvel, ele se movimenta numa rodovia e passa pelo quilômetro 70 às 12 horas. E continua a viagem dele, passa pelo quilômetro 200 às 13 horas. Presta atenção. Após isso ele retorna até o quilômetro 180 e chega ao seu destino ali às 14 horas. Qual foi a velocidade escalar média desse automóvel durante esse percurso? Desculpa, pessoal, estou saindo de um resfriado. Pessoal, aqui tem uma coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Nós temos que aplicar rigidamente a definição de velocidade escalar média. É ΔS sobre ΔT. O que aconteceu no meio desse caminho não interessa para a física. A física fecha os olhos para isso. Tudo bem? Vamos tentar entender aqui. Então tem aí a nossa trajetória. E nosso carrinho, ele inicia a viagem no quilômetro 70, que é a posição inicial. Depois ele vai lá para o quilômetro 200, que não é a posição final. A posição final dele, ele voltou e foi parar no quilômetro 180. Essa é a posição final. Ah, mas ele foi, depois voltou, viajou mais 20 quilômetros. A física não considera isso, gente. A física considera a posição final e inicial. Tá bom? Então, essa posição de 200 não será considerada, pois a física, como eu acabei de falar, ela apenas considera a posição final e inicial. Pois nós devemos aplicar rigidamente o conceito de velocidade média. Tá bom? É óbvio, pessoal, que uma empresa que utiliza carros para os seus vendedores, por exemplo, viajarem, ela vai considerar esses 20 km, porque ela gastou combustível.
mas a física não considera isso. Tudo bem? Então vamos resolver esse exercício aqui no quadrinho verde. A velocidade média é F menos F0 sobre T menos T0. Então essa velocidade fica posição final 180 menos posição inicial 70. Sobre instante final, que é às 14 horas que ele chega aqui, menos instante inicial 12 horas. Isso vai nos fornecer 110 sobre 2. E a velocidade escalar média do carrinho fica 55 km por hora. Vamos fazer uma observação importante aqui, pessoal. A velocidade, gente, no sistema internacional, a unidade de velocidade é metro por segundo. Tudo bem? Nós vamos aprender a converter ainda quilômetros por hora para metros por segundo. Tudo bem? Vou colocar aqui mais um exercício, pessoal. Exercício 3. Note o seguinte. E um automóvel percorre a distância de 480 quilômetros entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. Aí ele vai de Curitiba até Florianópolis, distantes 300 km uma da outra, e esse ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual foi a velocidade escalar média desse ônibus de Santos até Florianópolis? Tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui, pessoal, nós ficamos tentados a pegar essas velocidades, tá, de 60 km por hora e de 75 km por hora, somarmos e dividirmos por 2. Não pode. Nós não estaríamos calculando a velocidade média. Nós estaremos calculando a média das velocidades. Isso é errado. Tudo bem? Conforme no exercício anterior, nós temos que aplicar rigidamente o conceito de velocidade escalar média. Vamos lá? Então a resolução é o seguinte. No quadrinho amarelo aqui. Nós vamos iniciar a revolução calculando os instantes de tempo que o ônibus gastou entre as cidades. Tá bom? Devemos aplicar rigidamente a definição de velocidade escalar média, tá bom, pessoal? Então, olha aqui, nesse quadrinho verde aqui, de Santos a Curitiba, nós vamos usar a expressão da velocidade escalar média para calcular o tempo. Tá? Já que velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT, nós podemos inverter isso aqui. Falar que ΔT, desculpa, é ΔS sobre V. Vamos fazer assim, ΔT1, ΔS1, ΔV1. É de Santos a Curitiba. Tá bom? Então, ΔT1 vai ficar o quê? 480 km dividido por 60. Tá bom? 480 km, que é a distância de Santos a Curitiba, dividido pela velocidade aqui, que é 60 km que ele desenvolveu. Isso vai nos fornecer um ΔT1 do que? De 8 horas. Agora, de Curitiba a Florianópolis. Vamos chamar de ΔT2 igual a ΔF2 sobre V2. Então, isso vai fornecer o seguinte. ΔT2 igual a 300 km, que é a distância de Curitiba até Florianópolis, dividido por 75, que é a velocidade escalar que o ônibus desenvolveu de Curitiba até Florianópolis. Isso nos dá o quê? Uma velocidade ΔT2 de 4 horas. Velocidade não, pessoal. Me confundi. Um ΔT2 de 4 horas. Então, o ΔF total, pessoal, de Santos até Florianópolis, o que é? É a soma, tá, desses dois deslocamentos, tá bom?
desses dois delta F, 480 mais 300, tudo bem? Então, o deslocamento total do ônibus foi do que? 780 quilômetros. Esse foi o deslocamento do ônibus. O delta F, a variação de espaço de Santos até Florianópolis. E o delta T total? É o delta T1 e o delta T2, tá bom? E isso nos dá o seguinte: 8 mais 4, que dá 12 horas. E finalmente a velocidade escalar média do ônibus entre Santos e Florianópolis, nós vamos calcular agora. É delta F sobre delta T, que vai nos dar esses 780 quilômetros, que é o delta F total, tá bom? Sobre as 12 horas, que é o delta T total. E isso vai nos remeter a uma velocidade escalar média de 65 km por hora. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem deixar aí na área de comentários. Eu só vou pedir, gente, algumas coisinhas para vocês. Não custa nada, é de graça. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho para vocês receberem todas as notificações aí quando eu colocar conteúdo novo no canal, tudo bem? E também deem um like, não custa nada. Essas três fases, gente, fazem com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e propague esse conteúdo para outros usuários da plataforma que ainda não estejam inscritos no canal. Tudo bem? Isso ajuda muito a minha produção, me incentiva a produzir mais conteúdos para vocês. Tá bom? Posso contar com vocês, pessoal? Eu sei, eu sabia que eu posso. Então, eu deixo um like grandão aqui para vocês desde já. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima videoaula, tá bom? Até mais, galerinha. Fiquem bem aí, tá bom?